Eu quero convidar os amados mais uma vez a abrir a sua Bíblia para a nossa meditação nas Sagradas Escrituras a respeito do nosso inimigo maior, Satanás. A Bíblia diz, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, sim, contra os principados e as potestades que estão aí no ar. Efésios capítulo 6, versículo 12, nos fala a palavra de nosso Senhor e Salvador. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Amém, gente? Esta é a palavra de Deus, essa é a revelação do Senhor a respeito do nosso inimigo, irmãos. O nosso inimigo com certeza é Satanás e nós precisamos ter cuidado com relação a tudo que ele tem feito. Mas, amados, a Bíblia diz que Satanás é o nosso inimigo. Satanás é aquele que está pronto para destruir o ser humano. Satanás tem todo tipo de artimanha, todo tipo de armas, todo tipo de investidas contra nossas vidas. E nós precisamos estar atentos a isso, vigilantes com relação à ação do maligno, irmãos, para que nós não sejamos encontrados, veja isso, encontrados numa situação que ele possa tocar na nossa vida. A Bíblia diz que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, cheios da comunhão com o Senhor, puros, santos, nós somos intocáveis. O maligno não pode tocar na nossa vida, mas isso só é possível quando nós estamos com a nossa vida totalmente amparada no Senhor, guardada no Senhor, cheia da graça do Todo-Poderoso. Quando você consagra-se, quando você dedica-se, quando você vive verdadeiramente o Senhor, quando você olha para os ensinamentos da palavra e os coloca em prática no teu dia a dia, esta é a fonte do nosso poder, é a fonte da nossa autoridade. Todas as vezes, irmãos, que nós mergulhamos na Bíblia, nos enchemos com a palavra do Senhor, nós estamos buscando alimento e buscando força para vencermos as investidas de nosso inimigo maior, aquele que está aí para destruir as nossas vidas. 1 João capítulo 3, versículo 8, nos diz a palavra: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Cristo Jesus, irmãos, ele veio com uma missão. A missão era religar-nos com o Senhor, era abrir o caminho para o Todo-Poderoso, o caminho que Satanás ainda lá no Éden, voltando lá na pré-história da humanidade, lá no Éden, Satanás veio e roubou a comunhão natural do homem com o Todo-Poderoso, do homem com o Senhor. E ele implantou o reino do pecado, a partir daquele momento que Adão e Eva, eles comeram daqueles frutos, e veio à existência a desobediência. Aquele casal levou esse mal para toda a sua descendência, e nós, consequentemente, descendentes de Adão e Eva, também recebemos em nós a maldição do pecado. Portanto, a Bíblia diz que todo ser humano que há sobre a face da terra são pecadores. Não nasceu sequer um que não seja pecador, excetuando, claro, Cristo Jesus, porque esse foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Mas aqueles que foram gerados pelo homem, todos nasceram em pecado e carecem de Cristo Jesus, que nos purifica, que nos lava e que nos redime de todo o pecado. E a Bíblia diz que Jesus veio com este fim, destruir essa cadeia maligna, destruir esse vírus do pecado, destruir essa falta de comunhão que é gerada pela prática do mal. Jesus veio, irmãos, para que através dele nós pudéssemos acessar a presença do Senhor e pisar sobre a cabeça do inimigo. Nós precisamos entender isso, irmãos. Satanás é verdadeiro, é real, é bíblico. E ele é mais sério do que parece, muito mais sério, muito mais astuto que nós possamos imaginar, muito mais astuto. Ele tem poder, um grande poder, irmãos. Muitas vezes as pessoas subestimam Satanás e acham que é um pobre coitado que está sofrendo por aí. Não, não é assim, queridos.
Ele é o segundo maior poder que há no universo. Primeiro o Todo-Poderoso, depois Satanás. Ele tem poder para matar, tem poder para destruir, tem poder para curar, tem poder para levantar as pessoas de uma cadeira de roda. Ele tem poder para tudo que você possa imaginar, exceto trazer à vida alguém. Exceto isso, a vida pertence ao Senhor. Talvez você possa até questionar, mas Satanás curar? Sim, irmãos, Satanás cura. E como cura? Quem conhece as religiões não cristãs, por exemplo, sabe que lá eles vão e sai curado. Mas quem foi que curou? Se é não cristã, se não acreditam no Senhor Jesus Cristo, quem curou? Isso é fato, passa na televisão todo dia. As pessoas que se dirigem a certos sacerdotes e ali fazem aquilo que eles mandam, as cirurgias espirituais e coisas semelhantes, e as pessoas voltam com saúde. Mas o interessante, irmãos, é que Satanás não dá nada de graça para ninguém. Não dá nada de graça. Aqueles que recebem a cura, recebem também uma marca. E a marca é jamais voltar para Cristo Jesus. Porque imagine você tem câncer, numa situação terrível. Você vai a um desses sacerdotes e você é curado, sem fazer nada daquilo que a Bíblia pede para você fazer. Por que você vai voltar-se para Cristo se você recebeu a cura que é atribuída a quem? A Deus. A cura é atribuída a Deus. As pessoas ficam amarradas a Satanás. Ficam amarradas, irmãos. E dificilmente uma dessas pessoas aceita Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Portanto, queridos, nós precisamos entender que o inimigo de nossas almas, ele é poderoso, muito poderoso. Mas algo interessante, a Bíblia diz que nós, os servos do Senhor, podemos pisar na cabeça de Satanás. Pisar, irmãos, pisar na cabeça de Satanás. Só que há um detalhe, só é possível isso quando você está em comunhão verdadeira com o Criador, verdadeira com o Senhor. Amém? Mas, amados, para que saber a respeito do nosso inimigo? Por que ficar falando de Satanás? Por que ficar falando do diabo aqui? Nós não estamos na igreja? Irmãos, quando um exército de um país vai invadir outro, aqueles que são generais, aqueles que estão à frente dos exércitos, passam dias estudando todo aquele país, tudo que é importante naquele país, para que o ataque seja certeiro, E nós temos um costume que não é muito válido, não é muito bom. Nós muitas vezes não estudamos as obras das trevas, não estudamos, e nós nos deixamos envolver. A Bíblia diz que nós estamos numa batalha que não é contra o homem, mas contra as potestades, os principados e etc. E nós muitas vezes mal sabemos quem são eles. Mal sabemos quem são. Pois não, Cida? Está faltando um microfone para que os irmãos possam ouvir a nossa irmã Cida que falou. A irmã Cida falou que alguém da sua família tinha uma enfermidade e levaram ela num centro e ali o sacerdote disse que curava, porém ela teria que ser mãe de santo. Graças a Deus a família não aceitou, porque certamente estaria amarrado às trevas. E é de mais difícil libertação. Mas é assim que o inimigo faz. Imagine você que tem um problema difícil na tua vida, seja ele qual for. Dinheiro, talvez. Aí você faz um trabalho desses quaisquer por aí. E de uma hora para outra você consegue ficar bem financeiramente. Ou você faz um trabalho para casar, e é muito comum. Esse dia eu estava vendo na televisão os anúncios: eu trago o seu amor de volta em 24 horas, outro em 7 dias, trabalho garantido. Quem acredita nisso? Eu acredito. Mas, amados, junto com essa volta, vem toda uma corja maligna, uma maldição tão intensa, que as pessoas não conseguirão ter paz nas suas vidas e, porém, ficarão amarradas o resto da vida. Mas pessoas que foram em busca dessas coisas, conseguiram, mas viveram o resto da vida um inferno. Porque é isso que Satanás dá, irmãos. É assim que ele faz. Fala, Derivaldo. É verdade.
O Derivaldo está falando a respeito de uma citação bíblica do poder de Satanás, quando Satanás, ali naquele momento em que Moisés fez o seu bastão, o seu cajado transformar-se em cobra, os magos também fizeram o mesmo. Todos os demais, exceto um, que eu não me lembro agora qual foi, todos os demais, os magos também fizeram. Todos. Transformou a água em sangue, etc, etc. Então os demais 9, as trevas, fez a mesma coisa. Fez a mesma coisa. Amados, o poder de Satanás é surpreendente. É surpreendente. Nós precisamos estar atentos a essas coisas. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, Paulo diz: a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. É por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus, para que o inimigo de nossas almas não se aproveitem de nós. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. A fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Quando nós passamos a conhecer o nosso inimigo, quando nós temos conhecimento a respeito do rei das trevas, nós vamos saber como lidar. Vamos saber como lidar. E é algo interessante, irmãos. A Bíblia diz que quando alguém comete um pecado, esta pessoa é afastada de Deus. E se ela é afastada do Senhor, ela cai consequentemente no reino das trevas. Cai no reino das trevas, está sob o domínio das trevas. Nós precisamos estar atentos para não darmos lugar, não darmos brechas para o inimigo na nossa vida. Nós sabemos, amados, que o inimigo não quer que saibamos quem ele é. Ele não quer que você saiba quem ele é. Ele quer que você continue pensando que ele é aquele demôniozinho que faz uma coisinha aqui, o fantasminha que faz uma coisinha acolá. Ele quer que você tenha essa ideia que ele está aí para brincar com você ou para fazer alguma coisa, tudo assim, coisas pequenas. Você pode ver que a mídia hoje, irmãos, ela tem pegado o poder de Satanás e tem trazido cada dia mais para dentro das casas das pessoas. É incrível quando você liga uma televisão num programa infantil e você vê um desenho animado cheio de feitiços, cheio de coisas ruins, de demônios, de Satanás, de bruxa e essas coisas todas. O que é isso, irmãos? É Satanás. Satanás doutrinando as pessoas. Por incrível que pareça, se nós não tivermos cuidados, os nossos filhos serão mais doutrinados pelo diabo do que pelos pais e, consequentemente, pela obra do Senhor. Por quê? Geralmente na igreja, 2, 3 vezes por semana, em casa os pais não têm aquele cuidado de sentar com os filhos para ler a palavra e ensinar como faziam os israelitas. Mas a televisão está ali, pronta, a porta aberta, escancarada. É só ligar. Aí você passa a ver satanismo da parte da manhã até o final da tarde, até o final da noite. É satanismo contínuo, irmãos. A Bíblia nos diz que toda obra, amados, que não é de Deus, ela procede das trevas. Só que quando nós falamos satanismo, nós temos uma ideia que é uma coisa muito grande, assustadora. Mas o satanismo ele se manifesta de muitas formas. Ele vem num desenho animado simplesinho, onde fazer um feitiço é bonitinho, é engraçadinho, até as coisas mais profundas das trevas que também passam na televisão. Harry Potter, por exemplo, Harry Potter, meu Deus do céu, como aquela série doutrinaram as crianças, os adolescentes e os jovens mundo afora. Como doutrinaram? Satanismo puro, irmãos. Nós precisamos ter cuidado. E o apóstolo Paulo já sabia disso e disse: a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele, amados. Nós não podemos, queridos, nos deixar enganar. Nós não podemos nos deixar enganar por Satanás. Não podemos nos deixar enganar pelo inimigo. Mas, irmãos, a Bíblia apresenta-nos Satanás. A palavra de Deus é quem fala do diabo, fala de uma forma muito clara a respeito do inimigo de nossas almas. Quando você lê Ezequiel, por exemplo, você vê ali a exposição de quem é Satanás. Satanás, irmãos, é um anjo criado por Deus, um anjo criado pelo Senhor.
Um anjo que diz a palavra que tinha acesso ao trono de Deus, que conversava com o Senhor, que louvava o Todo-Poderoso, um anjo, entre aspas, influente diante do Todo-Poderoso. Mas um dia esse camarada deixou nascer no seu coração a vaidade, a cobiça, o desejo de dominar. E foram estes os motivos que fizeram que ele fosse expulso dos céus, junto com uma terça parte dos anjos. E sabe para onde eles foram? Terra. Quem são os demônios? Anjos caídos. Quem é Satanás? Um anjo caído. Essa é a verdade. Olha só quem é esse inimigo. É o inimigo que andou, o inimigo que conhece, o inimigo que sabe quem é Deus, o inimigo que sabe o poder de Deus, o inimigo que é influente, o inimigo que tem poder, o inimigo que é corajoso, o inimigo, irmãos, que teve a audácia de levar Jesus para o deserto. Eu vou tentar Jesus, quem sabe ele me serve. Audácia, irmãos, imagine a nós. Muitas vezes nós não entendemos muito bem o porquê que Jesus foi tentado por Satanás. Mas eu quero afirmar para vocês que a Bíblia diz que Jesus era homem. Jesus era homem. Jesus não era semideus. Jesus não era 100% homem, 100% Deus, como dizem por aí. Jesus era 100% homem. Ele nasceu destituído da sua glória. Ele deixou a glória e nasceu como homem. Havia, irmão, a possibilidade de Jesus negar seus princípios e seguir a Satanás. Havia a possibilidade, muito remota, claro, muito remota. Jesus não faria isso. Mas Satanás não perdeu a oportunidade. Ele nunca perde a oportunidade. Satanás nunca perde a oportunidade. Quando ele vê que você pode pecar de uma forma, quando ele vê que você pode pisar em falso de uma forma, ele investe na tua vida, ele faz acontecer para que você possa pecar. É assim que o inimigo faz com a gente, amados. É por isso que nós precisamos vigiar e orar, para que nós possamos ter forças para vencermos o inimigo de nossas almas. Nós não podemos subestimar. Irmãos, com esta palavra não estou fazendo apologia a satanismo, não estou fazendo apologia a demônios, não estou querendo que vocês fiquem com medo de Satanás. Não, não é para isso. Mas é a verdade do nosso inimigo, é a verdade. É por isso que nós precisamos acordar pela manhã e consagrar o nosso dia ao Senhor. Dedicar ao Senhor o nosso dia, dedicar continuamente ao Senhor a nossa vida. Nós não podemos, amados, nós não podemos abrir as chamadas brechas na nossa existência, por menor que seja. E se você porventura pecou, você tem que correr para os pés do Senhor arrependido e confessar o pecado o quanto antes. Porque essa é a brecha que, por menor que seja, vai te afastar em definitivo do Senhor, desde que não haja arrependimento. Mas a Bíblia apresenta Satanás com diversos nomes, e nós vamos ver alguns desses nomes. Nós vemos que em Mateus capítulo 4, versículo 10, Jesus disse: vai embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Mateus capítulo 4, versículo 10. Então nesse texto vemos que Jesus referiu-se ao inimigo, ao nosso inimigo, como Satanás. E a palavra Satanás, irmãos, é de origem hebraica e significa adversário. Significa adversário. Jesus sabia quem era. Jesus referiu-se ao inimigo, a este anjo caído, que ele já o conhecia desde os tempos dos céus. Referiu-se a Satanás como o adversário. É o nosso adversário, irmãos. E nós precisamos estar atento, continuamente atento, para não darmos lugar a esse inimigo na nossa vida. Também vemos que o próprio Cristo refere-se a Satanás como o diabo. Nos diz a Bíblia, Mateus capítulo 4, versículo 1. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então o diabo, irmãos, também significa adversário. É um dos nomes de Satanás. Beelzebu, Mateus capítulo 12, versículo 24.
Não se assuste, muito nome feio, muito nome ruim, mas nós estamos aqui para estarmos cientes de quem se trata. Beelzebu. Alguns fariseus ouviram isso e responderam: é Beelzebu, o chefe dos demônios, quem dá o poder a este homem para expulsar demônios. Mateus 12, versículo 24. Aqui, os sacerdotes, os fariseus olharam para Jesus e falaram: ele faz esses milagres, ele tem esse poder, pelo poder de Beelzebu, pela força de Beelzebu. Então nós precisamos ter cuidado com essas coisas, amados, porque o inimigo, ele é poderoso para fazer grandes coisas, mas nós precisamos estar alicerçados na rocha, totalmente firmados na rocha, para que a palavra do Senhor, ela encontre lugar no nosso coração, e assim nós teremos poder, autoridade, para pisar sobre a cabeça do inimigo, para pisar sobre a cabeça de nosso inimigo. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Fala, meu irmão. Sobre os desenhos, sim. Amados, voltando aí ao tema desenhos, filmes, músicas e etc. Essa área, ela é altamente consagrada a Satanás. Altamente consagrada. Os desenhos animados, de umas épocas para cá, antigamente, no meu tempo, quando eu era adolescente, criança, depois dos 10, 11 anos de idade que eu tive acesso à televisão, até então, nós não tínhamos acesso à televisão, mas a partir dos 11 anos aproximadamente, os desenhos animados, eles focavam a violência. Era o Tom e Jerry dando porrada um no outro, era não sei quem chutando o outro, aquela coisa toda, era assim. Passaram-se umas décadas, esses desenhos saíram, deixaram de ser apresentados. E nós vemos o que são apresentados hoje. Por incrível que pareça, não chama atenção, mas o foco são as coisas espirituais. É uma espécie de vício, porque o maligno, ele prende a mente da criança. Mas essas consagrações, elas estão nos desenhos animados, estão nos videogames. Videogames é uma área muito perigosa, muito perigosa. Quando você vê os grandes videogames de hoje, todos eles são satânicos. Eu estava vendo uma reportagem na televisão um dia desses, que tem uns camaradas que vivem de videogame, eles ganham uma fortuna, eles fazem campeonatos desses videogames, mundo afora aí. E os videogames preferidos são aqueles com uma tendência espiritualista. Coisas voltadas para as trevas. São demônios, são bruxos, isso, aquilo, outro, você tem que fazer isso. Enfim, tudo voltado para esta área. Agora imagine você ficar 12, 13, 15 horas por dia jogando aquilo. Quem que vai dominar a sua mente? As músicas, amados. Dificilmente você vê uma música de sucesso que não é consagrada. E esses caras não escondem isso também, não. As músicas são consagradas. Consagradas. As novelas são consagradas. A televisão hoje é terrível. Esses camaradas, para fazerem sucessos, eles apelaram para o misticismo e correm atrás. E fazem todo tipo de trabalho. Nós precisamos ter muito cuidado com a televisão, muito cuidado com essa área, com aquilo que a gente vê. Com as músicas seculares não nos serve porque realmente não nos edificam. E se não nos edificam, você está abrindo uma porta dentro da sua casa para as trevas. Amados, é a manifestação do maligno nesses últimos tempos. É a manifestação. E essa manifestação, dia após dia, ela cresce. Cada vez ela cresce mais. As pessoas estão cada vez mais espirituais. Gente, nós vemos como o ser humano é espiritual nesses últimos tempos. Como surgem religiões diversas. Pessoas que fazem coisas absurdas. Na televisão, vez ou outra, nós vemos sacrifício de humanos. E coisas assim. Amados, tudo isso é para o inimigo de nossas almas. E precisamos estar atentos a essas coisas. Ah, nós não vamos fazer isso. Claro que não. Não vamos fazer, claro que não. Mas nós podemos ser influenciados em muitas áreas da nossa vida. Influenciados a mentir, influenciados a roubar, influenciados para a pornografia, influenciados para fazer as coisas de qualquer jeito. Todo esse tipo de ações ruins, amados, não procede do Espírito Santo de Deus na vida do ser humano, mas procede das trevas, e nós precisamos estar atentos a elas. A igreja, irmãos, ela sofre um ataque terrível, terrível de Satanás.
Duas formas de ataques a igreja sofre. Primeiro, Satanás juntou-se a ela, entrou dentro dela. A palavra de Deus não é mais pregada, mas ele usa os princípios da palavra. Usa os princípios da palavra para prender as pessoas à religião. E nós vemos igrejas grandes, gigantescas, onde Cristo Jesus não está entronizado, onde Jesus não é o centro. Isso também é uma artimanha de Satanás contra a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus, levantando esses que desacreditam a obra do Senhor. E o outro aspecto são as igrejas fiéis que são atacadas. As pessoas que não sentem o desejo de vir à igreja, as pessoas que por qualquer motivo ficam em casa, qualquer motivinho, meu pé está doendo, pronto, não vou à igreja, graças a Deus meu pé está doendo. Isso tudo é opressão do maligno, irmão, chama-se opressão do maligno. E as pessoas baixam a cabeça e vão se curvando, até que não conseguem mais se levantar. Irmãos, é por esforço que nós alcançamos os céus. O Espírito Santo me faz lembrar nesse momento, a Bíblia diz que é por esforço. Nós temos que nos esforçar. A salvação não vai cair dos céus em nosso colo. Eu tenho que me esforçar para andar no caminho que é Cristo, para ser fiel, para dizer não para as trevas, para dizer não para tudo que o diabo coloca diante da gente, todas as investidas do maligno. Nós temos que dizer não, amados, dizer não, e assim venceremos todas as investidas do nosso inimigo. Porque se nós não enfrentarmos o maligno de frente, nós seremos subjugados por ele, nós seremos derrotados, irmãos, derrotados. E nós, como pais, precisamos ter o cuidado de observar o princípio bíblico e, como diz o pregador, ensinar a criança o caminho certo para que não se desvie dele quando crescerem. Temos que ensinar a palavra do Senhor, ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos tomar atitudes que são até drásticas, atitudes drásticas. Nós precisamos, muitas vezes, entristecer o filho, entristecer para que ele seja salvo. Como entristecer? Muitas vezes você precisa tirar alguma coisa dele, arrancar dele. Mas todo mundo tem, todo mundo vê, todo mundo faz, mas você não pode fazer. Mas é comum, mas você não pode, porque você não vive com aqueles que são comuns. Você é servo de Deus, é servo do Senhor. Tem que ser assim, irmãos. É tomada de posicionamento com o Senhor, tomada de posicionamento. Temos que tomar posição com Deus, povo dos céus. A guerra é sangrenta, gente. A guerra é sangrenta. E Satanás corta o pescoço de milhares de pessoas todos os dias. Todos os dias. Pessoas que morrem espiritualmente todos os dias, porque não observam a palavra, porque os seus olhos são contaminados e sentem o desejo de servir a esse mundo, de fazer a vontade desse mundo. Irmãos, a palavra de Deus é muito clara com relação a isso. Nós não podemos, amados, nós não podemos dar lugar ao inimigo de nossas almas. Nós temos que fechar a porta, e a porta se fecha com oração, a porta se fecha com santidade, a porta se fecha com consagração, a porta se fecha, irmãos, para as trevas, com uma vida dedicada no altar. Temos que ter prazer no Senhor, irmãos, temos que ter prazer no Senhor. E eu quero ainda falar para você o seguinte: vida no altar não é frequentar a igreja, vida no altar é frequentar o altar. O nome já diz, altar é frequentar o altar do Senhor. Amém? Vida no altar, irmãos, é ter acesso ao altar do Todo-Poderoso. No Antigo Testamento, quando havia o templo, havia o pátio, chamado átrio, havia a nave do templo, e um pouco mais à frente tinha o Santo dos Santos.
Para que o sacerdote acessasse o Santo do Santo, ele tinha que se preparar, se purificar, se lavar, para ter aquele acesso ao Todo-Poderoso. Hoje, amados, o Santo dos Santos, a cortina foi rasgada, deixou de existir. O nosso acesso é direto ao Todo-Poderoso, mas a forma de acessar não mudou. Não tem mais a cortina, mas a forma de acesso continua a mesma. Tem que ser com purificação, com consagração, com dedicação, amados, com vida aos pés do Senhor, de fato, irmãos. E nós somos até um pouco repetitivos com relação a essas coisas aqui nessa igreja, porque nós sabemos que só tem esta forma de acessar a Deus, não existe outra, não existe, irmãos. Nosso irmão Cosme pode trazer uma oferta de 10 mil reais aqui para a igreja, está aqui, 10 mil reais, a igreja vai gostar bastante, e Deus vai aceitar? Porque Deus só aceita a oferta quando o coração está lavado, está purificado, irmãos. É dessa forma que tem que ser assim, gente. Nós queremos acessar o Senhor, temos que purificar a vida. O fato de você estar dentro da igreja não vai te levar para os céus, mas o fato de estar diante do trono do Senhor, você com certeza estará nos céus. Igreja, estejamos atentos a isso, estejamos atentos. Nós repetimos muito isso, porque o nosso objetivo aqui é que as pessoas conheçam a Cristo e sirvam a Cristo Jesus, tal qual o Senhor assim deseja. E nós precisamos estar atentos a todas as obras das trevas, para que elas não encontrem lugar nos nossos corações. Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós te bendizemos por esses momentos aqui na tua presença, Senhor, no qual nós falamos a respeito do nosso inimigo, Senhor Jesus, para aprendermos como nos portarmos, como agirmos, para que assim não sejamos enganados pelas trevas. Deus, nos dê uma noite de paz, guardada pelo teu Espírito, protegidos pelo teu Espírito, Senhor, para que assim nós possamos sentir o prazer de te servir, de te honrar e te glorificar. Sobre esses que estão aqui e aqueles que não vieram, nós queremos declarar toda sorte de bênção, que tu os guarde, os proteja, Senhor, para que assim as suas vidas sejam guardadas e abençoadas por ti. Deus, faça próspero o teu povo, é que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor, aleluias. Amém, igreja, que o Senhor os abençoe e os guarde em nome de Jesus. Esta é a Missão Cristã Vivos, com teu irmão, o pastor Elias de Oliveira. Não esqueça, acesse nosso site vivos.com.br. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 502. Vivo